Olá, meus queridos, tudo bom? Eu escrevi o roteiro desse vídeo em um momento que eu estava muito incomodado com o barulho de um rádio. Realmente aquela vozinha do rádio estava me incomodando profundamente. Eu tive que colocar um daqueles fones grandão na cabeça, sabe? Que parece um telefone. E isso do barulho realmente estava me estressando demais. Na verdade, há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, eu sempre me incomodo com barulho. Eu não sabia o porquê, agora eu sei e esse é o tema desse vídeo. E eu sempre me senti muito estranho por isso, porque ninguém parecia se incomodar com os barulhos. Então era só eu que me incomodava com certos ruídos, com certas frequências, com rádio. E eu sempre me achava estranho por isso. E o que é muito interessante sobre esse vídeo é que muito provavelmente você também se estressa com barulho, não é mesmo? Eu deduzo isso porque muito provavelmente você trabalha ou estuda com criatividade. Deduzo isso porque você segue meu canal, não é mesmo? E só quem segue meu canal são designers e criativos. Ou minha mãe. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui, já se inscreva no canal e aperte na campainha para obter as notificações, tá? Recentemente não, faz alguns meses, eu li um artigo que dizia que pessoas criativas se incomodavam com barulho. E foi um daqueles raros momentos em que eu me deparo com alguma coisa que faça sentido no meu feed do Facebook. Segundo esse artigo, pessoas mais criativas absorvem mais informação do que as pessoas que tenham menos criatividade, que desenvolveram menos esse lado do seu cérebro, essa capacidade. Uma pessoa criativa, ela praticamente não consegue evitar informações. Você vai absorvendo tudo que você percebe, e sua percepção é mais aflorada, e aquilo vai te estressando e vai te sobrecarregando em algum momento. Por exemplo, aqui no próprio canal, no começo eu colocava uma trilha sonora que irritava muitas pessoas, porque o cara queria prestar atenção na minha voz, no conteúdo, e tinha uma trilha sonora no fundo, e aquilo irritava ele, e ele vinha e me xingava. Não só xingava, mas também dava alguns conselhos. Poxa, tira a trilha sonora e tudo mais. E foi o que eu fiz, eu tirei a trilha sonora, e às vezes coloco no máximo um som muito baixinho no fundo, sabe? É tipo para evitar aquele ruído no fundo do vídeo, mas não é uma trilha sonora que vai dar para a pessoa perceber ou se incomodar, atrapalhar sua percepção sobre o conteúdo. E talvez se o meu canal fosse dedicado a pessoas que não são de uma área criativa, eles não se incomodariam tanto com o barulho como o público criativo. Eu mesmo, talvez, se eu estivesse assistindo o vídeo de mim mesmo, eu estaria incomodado pela trilha sonora, pelo fundo e tudo mais. E sobre isso do barulho me irritar, eu me lembro muito da época da escola que eu ficava irritado no recreio, porque era aquele monte de criança, ou depois adolescente no ensino médio, falando ao mesmo tempo no pátio, e aquilo parecia um inferno acústico. Sério, eu odiava a escola. Mas tudo bem, o barulho incomoda. Só que dentro disso tem um ponto super interessante. O barulho estimula a criatividade. Mesmo sendo ruim e um grande incômodo, sair da nossa zona de conforto, do nosso silêncio e receber essa pancada de barulho e estímulos variados acaba funcionando como uma certa ginástica para o cérebro. É claro que no processo criativo você precisa de silêncio e isolamento. Eu mesmo sempre preciso disso e de alguns sons que me ajudem a ficar focado na atividade. Porque existe até um site chamado Noisely, onde ele bota vários sons da natureza, ruído de chuva, barulho de trem passando, som como se você estivesse dentro de uma cafeteria. E isso aumenta o seu foco. Tem dois tipos de sons nesse site, duas programações. Uma é para relaxamento e outra é para aumentar a sua produtividade. E cara, essa coisa do ruído funciona. Comigo mesmo funciona muito. E eu gostaria muito que você pegasse esse site que eu vou te passar agora. Parece uma propaganda desse site, mas infelizmente não é, não estou ganhando nada com isso. Mas vai ser interessante para você e para mim saber também se isso funciona com outras pessoas. Seria muito legal se você pegasse esse site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou você pode procurar noisely.com e me falar depois se isso vai te ajudar de algum modo no seu processo criativo. Vamos fazer isso como se fosse um exercício sobre a criatividade, uma pesquisa entre mim e vocês. E o mais interessante é que sempre que eu preciso mergulhar mais em um processo criativo que puxa muito a minha atenção, eu coloco a lista lá, o som deles de cafeteria, como se eu estivesse dentro de uma cafeteria. E existem muitas pesquisas que dizem que, não sei se são pesquisas realmente científicas e tal, mas existem muitos artigos e pessoas que falam nisso, e eu acredito nisso também. Talvez você não, me diga se você acreditar ou não, o que você acha disso. Mas tem muita pesquisa que diz, muitas opiniões que dizem que um ambiente de cafeteria estimula a criatividade.
Eu mesmo já ouvi falar, eu já li um livro, foi um artigo, eu não me lembro aonde, infelizmente eu não tenho mais a fonte para trazer e te mostrar, mas que quando as cafeterias surgiram na Europa, a população passou a progredir mais intelectualmente, começou a surgir mais pensadores e tudo mais. Isso porque antes das cafeterias surgirem, surgir essa coisa de consumir o café, gerar essa cultura de... não cultura, esse hábito, né, de consumir o café diariamente, as pessoas bebiam, tomavam bebidas alcoólicas diariamente. Então a pessoa de manhã já tomava um goró, já ficava meio goró, já ficava meio grog durante o dia, e isso acontecia todo dia. Então quando as cafeterias chegaram, o hábito do café veio para a Europa, foi uma troca muito grande de uma coisa que a pessoa tomava todo dia e te deixava meio devagar, meio grog, para uma coisa que te estimulava. E isso resultou em um progresso intelectual muito grande. Eu não sei se é isso, mas eles dizem que a época do iluminismo aconteceu por causa da cafeteria. Eu não sei se era isso no artigo. Mas a mudança, assim, das cafeterias, em vez da pessoa ficar bebendo bebida alcoólica o dia inteiro, estimulou, sim, um progresso muito grande. Então, vamos tomar bastante café. Imagina se você tivesse que criar todo dia bebendo cachaça. Não ia dar muito certo, né? Mas fora essa questão da bebida, do café ser um estimulante, é muito curioso e engraçado o som, os ruídos de uma cafeteria estimularem a criatividade de uma pessoa. Por que será que isso acontece? Eu não faço ideia e nem vou saber explicar nesse vídeo. Se você sabe, por favor, dê uma opinião e sinta-se à vontade. A conclusão é, se você se irrita com barulhos, provavelmente você é uma pessoa criativa. Ponto para você, criativo. E ao mesmo tempo que pode ser estressante, você pode usar os sons e os barulhos, os ruídos, para te estimularem e fortalecerem o seu processo criativo. É aquele velho ditado, o que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. E sobre tudo que eu falei aqui, eu vou colocar os links na descrição desse vídeo e também os links no meu site, onde vai ter a versão transcrita desse vídeo. Então dê uma olhada, talvez você possa se aprofundar mais nessa pesquisa e descobrir formas para aperfeiçoar a sua criatividade, o que é vital para nós, designers e pessoas que vivem dessa coisa dentro do nosso cérebro. E eu quero te deixar uma pergunta muito importante, que é se o barulho estimula a criatividade ou atrapalha. Isso no seu caso. Aguardo a sua opinião. Até mais.